Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô trazendo o relato de parto da minha segunda filha. Eu já tive 2 partos normais, da minha primeira filha e dessa. Da minha primeira filha foi no hospital do convênio mesmo, e dessa segunda foi pelo SUS. Então é um relato um pouco diferente do primeiro. Se você quer assistir o relato do meu primeiro parto, é só clicar aqui em cima, vai estar passando aqui os cards. Aquele parto foi emocionante pra mim, eu não sei descrever assim pra vocês, então se vocês não assistiram, vão lá assistir. E pra contar pra vocês o relato desse segundo parto, eu preciso fazer um breve resuminho da minha gravidez, como que foi da Laura. Eu já cheguei a falar sobre isso aqui no canal, eu falei que eu tive insuficiência istmo-cervical, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar também passando aqui nos cards, que eu descobri na metade da gravidez dela. É uma coisa que eu não tive na primeira e tive nessa segunda, mas vão lá assistir pra vocês saberem mais o que é isso. Mas fazendo um breve resuminho, com 22 semanas, fazendo um exame de ultrassom transvaginal, eu descobri que eu estava com o colo do útero bem pequeno para aguentar até o final da gravidez. Então eu precisei fazer repouso a partir das 26 semanas, que é quando eu comecei a ter contrações mesmo, porque quando o seu colo vai se tornando curto, o seu útero entende que você está no final da gravidez, então ele vai fazendo bastante contração, como se estivesse já se preparando para o parto, para chegar ao parto que tá próximo, só que tipo tá na metade da gravidez, pra já nascer o bebê, entende? Então eu precisei fazer bastante, usar medicamentos, progesterona, via dentro da vagina mesmo, e fazer bastante repouso. Então, foi assim, com 22 semanas eu descobri que eu estava com colo do útero curto. Com 26 semanas eu repeti, no dia exato de 26 eu repeti o exame do colo lá do útero, da transvaginal, e meu colo do útero tinha cedido muito, e quando eu fazia a força, ele simplesmente abria. Então, a partir daí, eu já entrei de repouso, não fiz mais nada, só deitada. Só que quando, nesse mesmo dia, eu já voltei sentindo muitas contrações desse ultrassom que eu fiz. E no outro dia não parou as contrações, então eu fui pro hospital e eu já estava dilatando. Então eu fiquei internada aí 1 semana no hospital, tomando um remédio na veia, que eu não sei dizer o nome, qual foi. Se eu me lembrar, eu vou escrever aqui aí no vídeo, se eu me lembrar o medicamento na veia que eu tomei. Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, é aqui na rua, tá, gente? Como passa muita coisa, acaba que eu não tenho o que fazer, né? Então, e aí eu tomei na veia um inibidor de contração, pra ver se passava um pouquinho das contrações, e eu fiquei internada 1 semana. Então, aí a partir dessa semana 26, fiquei internada até a semana 27, e da semana 27, a partir da semana 27, foi só repouso em casa. Eu não fazia mais nada, só ficava deitada. Às vezes eu dava umas escapadinhas, assim, mas depois me dava um peso na consciência. Tipo, às vezes, sei lá, eu ficava louca, sabe? De ficar tanto em repouso. Às vezes eu lavava uma louça, colocava uma roupa pra lavar. E eu não podia fazer isso, gente, porque eu sempre sentia contração. Sempre senti contração. Eu não sei se o meu útero ficou irritado, e aí eu sentia bastante contração. E nunca parei de sentir as contrações, mas elas tinham dias que diminuíam e tinha dias que aumentavam. A enfermeira falou pra eu não ficar mais passando a mão da barriga, tomar Buscopan composto quando tivesse muita contração, porque o útero ficava irritado, pra ele relaxar e pra ele ficar bem de boas, aguentando. E a médica falou, todas as médicas falavam assim, se você chegar em 34 semanas, já é uma vitória, porque o bebezinho tem muitas chances de sobreviver. Com 34 semanas, todo o pulmãozinho já tá quase 100% já pronto, que se ele nascer, ele consegue respirar por ele próprio. Então, e também por questão do peso, né? Com 34 semanas, o bebê já conseguiu atingir 2 quilos, a maioria, né?
E aí tem grandes chances de sobrevivência se ficar na UTI, é bem por pouquinho tempo, né? E às vezes nem precisa, dependendo do bebezinho. Gente, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com a minha colinha aqui, tá? Porque a Laura tem 7 meses já, ela fez agora dia 26 desse mês, 26 agora de abril, fez 7 meses. E aí eu preciso gravar esse relato de parto, porque é tão importante, né? Deixar aqui essa lembrança. Ah, gente, então, como eu disse, eu nunca deixei de ter essas contrações. E o que aconteceu? Quando eu entrei na semana 36, como eu tive a Marina na semana 36, eu fiquei mais relaxada. Eu fiquei tipo, ai, nossa, passou, agora eu posso fazer. Aí eu saí do meu repouso, saí, já tava até decidida a voltar a frequentar a igreja, porque eu não tava frequentando por causa disso, que tinha as escadas, ficava lá um tempo em pé, porque às vezes em casa é diferente, né, de você, porque às vezes eu levantava, fazia xixi, pegava água, mas logo ia deitar e não fazia esforço pra isso, né. Ou se eu descia aqui na minha avó, eu descia, aí descansava lá, e daqui a pouco subia, tipo, deitava, né, é diferente de ir pra igreja. E só que eu já tava decidida com 36 semanas a voltar a ir e sair do repouso. Eu saí do repouso essa semana, depois que eu fiz 36 semanas, eu saí do repouso. É lógico, por causa da barriga, essas coisas, eu não fiz coisas pesadonas, né? De faxina em casa, eu não consegui fazer. Mas, por exemplo, arrumar as coisinhas dela, eu arrumei mais, arrumei a cômoda, terminei de passar roupa, terminei de fazer a malinha dela, um monte de coisa. E aí, foi no dia 25 de setembro, que eu me lembro muito bem. Eu tava deitada, mexendo no celular. Era por volta de umas 3 horas da tarde. Eu comecei a ter umas contrações diferentes. Essas contrações, elas eram diferentes. Elas eram doloridas. E elas eram muito mais intensas e duravam muito mais tempo. Chegavam a durar 1 minuto. Então eu tenho um aplicativo aqui do Baby Center que tem onde medir as contrações e depois eu mostro pra vocês direitinho aqui no meu celular o aplicativo. E eu comecei a contar essas contrações e elas estavam vindo já começaram assim de 5 em 5 minutos. Acho que é porque eu passei a gravidez inteira nesses pródromos, que são tipo, que antecede o parto, que chegou no trabalho de parto, já comecei 5 em 5 minutos. Só que elas eram doloridas, só que dava super pra aguentar, era um dolorido que dava pra aguentar. Então eu me mantive deitada até o meu marido chegar. Essas contrações, tentando explicar pra vocês, elas vinham assim das costas, né? E ia pra barriga e descia lá pra baixo, assim, e tipo, a barriga, tipo, subia, sabe? A barriga fazia assim, tum, 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 tum. Tipo, ficava durona assim e passava. Só que nisso dava mais ou menos 1 minuto, assim. Então, aí meu marido chegou, era por volta de umas 5 e pouco da tarde, 6 horas. E eu tinha mandado mensagem pra minha amiga, Késia, também. E ela veio aqui, os dois me ajudaram a arrumar as malinhas. Ela me ajudou a fazer escova no meu cabelo. Olha só, né? Tipo, eu tomei banho, lavei o cabelo e ainda pedi pra ela fazer escova em mim. Aí ela fez, eu passei maquiagem, saí daqui linda, maravilhosa. E nós chegamos lá no hospital por volta das 8h30. O hospital que eu fui, como eu disse, é no SUS, é do SUS, o hospital. Ficava lá na Vila Mariana, aqui em São Paulo, é o Hospital Amparo Maternal. Foi pra lá que eu fui porque eu escutei muitas coisas boas referente a esse hospital e depois eu conto como foi. É, Então lá eu cheguei na recepção. Não, aqui é a recepção. Não, é o 8236. Só um momento que ele transferiu. Isso. Eu não lembro o nome dela, mas ela pediu. Ai, pra ligar pra lá.
passei na triagem, fiz o exame de toque. Cheguei lá, tinha duas, acho que eram duas enfermeiras médicas, não sei. E aí já pediram pra eu deitar lá, e aí foram medir. Só que, tipo, como eu tava normal, elas falaram, deita lá, vamos fazer esse exame pra ver como tá. Você tá de 36 semanas, né? No caso, eu estava com 36 semanas e 5 dias, que era no dia 26 de setembro. E não, ai meu Deus, eu estava com 36 semanas e 4 dias, que era dia 25 de setembro. E a Marina nasceu de 36 semanas e 5 dias, né? E a Laura também, mas eu vou explicar como que foi. Então eles fizeram esse exame de toque e eu estava com 6 dedos de dilatação. E aí eu já sentei e elas já começaram a fazer a papelada, que elas falaram que iam me internar, porque eu já estava em trabalho de parto, né? Porque a partir de 4 dedos, 5 dedos, sei lá, você já está em trabalho de parto. Bom, então eu continuei sentindo aquelas contrações de 5 em 5, às vezes elas vinham de 3 em 3, daqui a pouco elas vinham de 6 em 6, 7 em 7, aí voltavam 4, 3 em 3, tipo, tava uma loucura. Mas elas estavam ritmadas, daqui a pouco ela desritimava, daqui a pouco ritmava de novo, tava assim, desse jeito. Eu fiz aquele exame do cardiotoco, que ela coloca tipo uma escuta assim na barriga, amarra com uma fita e fica escutando. E aí eles conseguem medir tanto os batimentos cardíacos do bebê quanto a intensidade das suas contrações. E lá dava as contrações que eu tinha ritmadas. É verdade, como na gravidez minha médica tinha pedido um exame do Streptococcus, que é tipo uma bactéria, que fica lá na vagina, e o bebê não pode nascer de parto normal sem você tomar um antibiótico, então eu precisei tomar essas injeções de antibiótico antes da Laura nascer. Bom, eu sei que esse Streptococcus é uma bactéria que, se o bebê passa por lá e contrai recém-nascido, ele tem sérios riscos. Eu não sei te dizer se são riscos neurológicos ou que risco que é, mas tem risco. Se você quiser, você dá uma pesquisada. É bem perigoso pro recém-nascido, pois a mãe tem que avisar que, se der positivo o exame, você precisa avisar quem estiver fazendo seu parto com antecedência na hora que você for internar, porque você precisa tomar essa injeção se você quiser o parto normal. Então eu fui direto para observação depois que me internaram. E lá eu fiquei sentindo a madrugada toda. A madrugada tava bem forte, as contrações, assim. Tava mais fortinha. Parecia de 5 em 5 minutos a mesma coisa, só que elas estavam mais fortinhas e eu não consegui dormir muito bem de madrugada. Chegou de manhãzinha, parecia que elas melhoraram. Então eu voltei, eu tirei um cochilinho, sabe? Um cochilinho mais gostoso, dormi melhor. E quando eram 11 horas, quando eu acordei, parecia que elas estavam quase, não tinha mais contração, tava bem pouquinha. Mas aí eu levantei pra fazer xixi, aí elas voltaram. Acho que é porque ficou muito quietinho, né, que eu dormi. Aí elas voltaram. E aí, às 11 horas da manhã, veio uma médica fazer o exame de toque em mim. Uma enfermeira, no caso, veio fazer o exame de toque e eu já estava de 8 dedos. Só que eu tinha sido internada com 6 dedos, passei a madrugada inteira, se eu tinha dilatado esses 2 dedos.
Então ela falou que eu tava progredindo muito devagar. Ela falou que eu tava progredindo muito devagar no meu parto, que ia demorar bastante até chegar a 10 dedos. Ela falou que eles iam ajudar um pouquinho o meu trabalho de parto a ser um pouco mais rápido e menos cansativo pra mim. Não está assim tão cansativo, porque eu não, como vocês sabem, no meu primeiro relato, as minhas contrações, sem ocitocina, sem nada, gente. Por mim própria, as minhas contrações não são muito doloridas, tava super de boa, assim, tava de 8 dedos, tava de boa, sabe? Tava contração, tava doendo assim um pouquinho, mas nada demais, super aguentar, tava aguentando de boa, sabe? Aí ela falou assim, aí eu fui pra 11 horas da... Não, eu cheguei, elas falaram assim, eu vou te dar ocitocina na sua veia para acelerar seu trabalho de parto, só que como você tá aqui na observação, não dá, você precisa ir lá pra sala de parto. Então eles me mandaram pra sala de parto já, porque eu já tinha chegado em 8 dedos, fui pra sala de parto e aí eu tava na observação também, porque eu tava tomando lá as injeções, eu cheguei a tomar 3 injeções do antibiótico lá pro Streptococcus. Então, quando era mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, eu já fui lá pra sala de parto e eu estava lá com 8 dedos. Aí eu cheguei lá, já colocaram a ocitocina. Ah, e eu esqueci de falar, gente, de manhã, quando eu acordei, antes da enfermeira passar, né, pra fazer exame de toque, eu comecei a ter diarreia. Porque eu acho que foi tanta contração ali de madrugada, tudo, que mexeu alguma coisa lá e diz que é normal. As enfermeiras explicam que quando você tá em trabalho de parto, você libera um hormônio que relaxa o útero e faz relaxar o seu intestino. E muitas mulheres, muitas mães têm diarreia no dia do parto por causa disso. Porque por causa desse hormônio que relaxa tudo, sabe? Então eu tive diarreia e quando eu cheguei na sala de parto, a diarreia tava muito forte, gente. Tava muito forte, diarreia não tão forte. Gente, tava mais forte essa diarreia do que o primeiro parto. O primeiro parto eu também tive, só que eu fiz tudo que tinha que fazer em casa e quando cheguei no hospital não tinha mais. Então não tive mais no hospital, só que lá eu estava no hospital, eu estava com diarreia. Não parava de ir no banheiro, não parava de ir no banheiro, não parava. E quando eles colocaram essa ocitocina, começou a doer muito. Então, pra eu ficar levantando pra ir no banheiro, tava sendo muito dolorido mesmo. A gente, e logo que veio a primeira gota da ocitocina na minha veia, o meu nível de dor que tava no nível 3, que eu posso de 0 a 10 falar que tava 3, foi pra 10, assim. Não foi pra 10, assim, lógico, né? Mas tipo, foi pra 7. Daqui a pouco tava 8, daqui a pouco tava 9, daqui a pouco tava 10. Tipo, eu não tava aguentando. Eu vou explicar tudo pra vocês como é que foi.